Oi, gente, nós iremos falar sobre o direito constitucional intertemporal, que é um conceito crucial para entendermos como as mudanças nas constituições afetam as relações jurídicas ao longo do tempo. Basicamente, ele lida com a transição dos diferentes constituições e como isso impacta os direitos e as obrigações dos cidadãos e das instituições. Quando uma nova Constituição é promulgada, ela pode trazer mudanças significativas nas estruturas do Estado, nos direitos fundamentais e nas relações entre os poderes. No entanto, ela não pode simplesmente apagar o passado. O direito constitucional intertemporal entra em jogo para lidar com essa transição. Isso significa que as leis e as decisões tomadas sob as constituições anteriores desaparecem instantaneamente. Em vez disso, o novo ordenamento jurídico deve encontrar uma maneira de harmonizar essas leis antigas como as principais normas estabelecidas, como os princípios e normas estabelecidas da nova Constituição. Isso pode envolver várias abordagens, como a manutenção das leis anteriores que não conflitam com a nova Constituição, a revogação expressa de disposições incompatíveis ou até mesmo a interpretação criativa das leis antigas à luz dos novos princípios constitucionais. O direito constitucional intertemporal é, portanto, fundamental para garantir a estabilidade e continuidade do ordenamento jurídico durante os períodos de transição constitucional, garantindo, ao mesmo tempo, que os direitos e obrigações dos cidadãos sejam respeitados e protegidos ao longo do tempo. O direito pré-constitucional se refere a um conjunto de normas, leis e costumes que regiam a sociedade antes da promulgação de uma Constituição escrita. Nessas circunstâncias, o poder político muitas vezes não estava formalmente limitado por um documento constitucional escrito, o que poderia resultar em regimes autoritários ou em sistemas nos quais os direitos individuais não eram devidamente protegidos. A introdução de uma Constituição marca uma transição para os direitos pós-constitucional. Nesse estágio, os direitos e deveres dos cidadãos são estabelecidos e protegidos por uma Carta Magna, que serve como lei fundamental do país. A Constituição define a estrutura do governo, os poderes dos estados e os direitos fundamentais dos cidadãos e os mecanismos de aplicações de lei. A transição do direito pré-constitucional como pós-constitucional geralmente implica uma mudança significativa na maneira como o poder é exercido e como os direitos individuais são reconhecidos e protegidos. Isso pode resultar em maior accountability do governo, na reparação de poderes, na garantia dos direitos fundamentais e na criação de instituições democráticas mais robustas. No entanto, é importante notar que a transição para o direito pós-constitucional nem sempre é linear ou livre de desafios. Muitas vezes há resistência por parte dos interesses estabelecidos ou dificuldades na implementação efetiva das disposições constitucionais. Em suma, o direito pré-constitucional e pós-constitucional representam estágios distintos na evolução dos sistemas jurídicos, refletindo mudanças fundamentais na maneira como o poder é estruturado e como os direitos individuais são reconhecidos e protegidos em uma sociedade. O que é a vigência de uma norma jurídica? Notadamente, a vigência consiste numa qualidade ou atributo característico dessas normas quando já vigentes. Envolve, em verdade, um conceito lapidado por elementos de cunho puramente temporal, cronológico, tratando-se de fato de qualidade ou atributo temporal, cronológico da norma jurídica já vigente. Com efeito, a vigência de uma norma jurídica diz respeito à disponibilidade ou validade temporal cronológica de sua obrigatoriedade e eficácia jurídica, bem como de sua coatividade.